Nicola, com a vinda do Dorival, vai chegar alguma contratação de jogador? O Samir Carvalho, o Samir contou no canal dele que durante as discussões com técnicos, o Corinthians apresentou uma lista de reforços que ele pretende contratar para metade do ano. E teriam 3 jogadores grandes para chegarem e tal. Dionísio, com todo o respeito à apuração dos demais, o Corinthians pode até prometido, mas se eu falei que o São Paulo tem dificuldades hoje, o Corinthians tem tantas ou mais. E aí eu vou acrescentar com uma frase que pode parecer alarmante, mas eu considero ela justa. O Dorival não, o Augusto não tem garantias de que vai estar no mês de maio à frente do Corinthians. E olha que maio já é na semana que vem. E aí só para relembrar, né? Hoje o CORE, o Conselho de Orientação, recomendou a reprovação das contas do Augusto, e essa reprovação se deu por 3-0. Detalhe, os 3 que votaram pela reprovação foram eleitos, apoiados pelo Augusto. Na segunda-feira vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar a aprovação ou a reprovação das contas. E com 600 milhões de prejuízo, 600 milhões de aumento da dívida em apenas um ano, é mais provável que as contas sejam reprovadas. Hoje, uma pessoa de oposição cravou que é certo que o Augusto perde na segunda-feira, e ele vai ter as contas reprovadas. Mas aí eu acho que a gente tem que esperar, né? A votação é votação, a gente tem que esperar os votos. Mas existe esse clima entre opositores de que o Augusto já perdeu. E para piorar, na semana que vem ainda é aguardado o parecer da polícia em relação àquela investigação do caso Vaidbet. E o que eu tenho escutado de quem cuida da investigação é de que o Augusto vai ser indiciado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E aí, pessoal, não são líderes da Gaviões, mas são ex-presidentes, pessoas importantes da Gaviões, estiveram na semana passada na presidência do Corinthians, na sala do presidente, invadiram a sala. O pessoal do Corinthians precisou até chamar a polícia. E o metaleiro, entre outros, disseram: Augusto, se você for indiciado, você está fora. A gente vem aqui te tirar na marra. Augusto, não, eu tô tranquilo, não tem nada, esquece, não tem nada. Não tem nada, então tá bom. Aí os caras apresentaram uma carta, eu, Augusto Melo, portador de RG e tal, na condição de presidente, renuncio à presidência caso seja indiciado. Aí um dos caras falou, tá bom, então já que você tá tão confiante, assina aqui. Não vou assinar, assina. E aí o clima ficou pesado, enfim, esse é o clima. Por isso que eu tô falando aí, você me pergunta sobre reforços, né? Cara, é muito difícil, sendo bem justo e honesto com vocês, é muito difícil que o Corinthians esteja pensando lá na frente com problemas tão emergenciais para serem resolvidos na semana que vem, tá? Deixa eu trazer uma outra informação de bastidor. Augusto Melo postou agora à tarde, nas redes sociais dele, uma notícia afirmando que a auditoria contratada apontou a necessidade de reabertura das contas de 2023, que o último ano do Duílio teria sido marcado por um erro na divulgação de 191 milhões de reais, e que isso abriria a necessidade de uma revisão das contas, tá? Aí eu fui checar, e a auditoria contratada pelo Augusto para analisar o balanço de 2024, não fala absolutamente nada disso. Então é muito louco que o Augusto, cara, como presidente do Corinthians, numa semana super importante, em que ele contrata o Dorival Júnior, o ex-técnico da seleção, emita um parecer que é desmentido pela própria empresa que ele contratou. Muito louco isso, cara. É muito louco. Eu acho que o futebol brasileiro tem muitos dirigentes ruins, amadores, caras fracos, mas o Augusto, ele consegue ser péssimo, cara. E outro dia até estava acompanhando a entrevista dele no Flow, nada contra a pessoa, tá? Até acho que houve vários acertos. O Fabinho Soldado foi um grande acerto, a montagem do time na metade do ano passado foi bem boa, o Augusto consegue um título que o Corinthians não ganhava há quase 6 anos, algo que o Duílio, o pior presidente da história do clube, não conseguiu, mas o Augusto mente muito, cara. Você vê ele falando, parece que o Corinthians virou as mil maravilhas na gestão dele, quando na verdade não é, mas tudo bem, bora lá. O Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. Por que o Corinthians não anunciou o Dorival hoje? Como está essa questão do contrato? Está fechada. Dorival e Corinthians se acertaram, contrato até dezembro de 26, o maior salário da carreira do Dorival. A tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas. Durante o domingo, ele não comanda o time contra o Flamengo, isso já é líquido e certo, tá? E o primeiro dia de trabalho do Dorival vai ser na segunda-feira. Sobre o Dorival, eu acho que entre as possibilidades do mercado,
o Corinthians acerta. O Corinthians contratou um ex-técnico da seleção que foi um fiasco na seleção, passou vergonha, mas que havia feito bom trabalho no São Paulo, havia feito bom trabalho no Flamengo e havia feito bom trabalho no Ceará. Os 3 últimos clubes dele, antes de ser alçado à seleção, foram ótimos. E dá para imaginar que ele vai, pelo menos, melhorar o sistema defensivo do Corinthians e vai dar mais padrão. A comparação, Ramon Dias e Dorival, quem que você prefere? Eu prefiro o Dorival 1000 vezes. Até por isso eu prevejo uma melhora considerável no time do Corinthians. Matheus Souza, Nicola, me explica como o Corinthians vai pagar 2,5 milhões para o Dorival e não conseguiu pagar a sua arena. Matheus, tem coisas que só o futebol explica, né? O Corinthians hoje é o time com a maior dívida do futebol brasileiro, 2,5 bilhões de reais. A arena faz parte dessa dívida hoje, por conta até dos pagamentos daquela vaquinha virtual que já ultrapassou 40 milhões, a dívida está na casa dos 620 milhões de reais. O Corinthians, na teoria, não poderia contratar o Memphis Depay para gastar 4 milhões por mês, não poderia contratar o Dorival para gastar 2,5 milhões, mas, cara, os caras no futebol, eles agem assim, não é só o Corinthians não, tá? A maioria dos clubes de futebol no Brasil. Nicola, se o presidente Augusto Melo cai no Corinthians, o Dorival também sai junto ou nada a ver? Nada a ver. O contrato dele é com o Corinthians, independentemente do presidente. O que pode acontecer é que um novo presidente assuma e fale, não, é um absurdo pagar tudo isso para o Dorival e para a comissão. Nem acho que é o caso, né? Até porque o Dorival era meio que uma unanimidade. Mas a gente pode voltar no tempo em que o Duílio Monteiro Alves, há 3 meses do fim do mandato dele, contratou Mano Menezes, que não era unanimidade, que não era a prioridade de todos os candidatos à presidência. E aí, além de contratar o Mano e fazer um contrato super longo, o Duílio ainda estabeleceu uma multa rescisória de 12 milhões de reais, um absurdo, que é para lesar o cofre do Corinthians mesmo, né? O Duílio deveria ser responsabilizado pelo pagamento dessa multa que está sendo paga pela atual diretoria, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.